E se eu te dissesse que o relógio do fim dos tempos não está em um laboratório na Suíça, mas selado em um antigo portão de pedra em Jerusalém? Um portão trancado há quase 500 anos, não por homens comuns, mas por um sultão aterrorizado pela vinda do Messias. Nos últimos anos, sussurros se tornaram vídeos, e vídeos se tornaram um clamor no mundo espiritual. Movimentos estranhos, luzes, sons. Alguns dizem que é montagem, outros, com a respiração suspensa, afirmam que é o cumprimento de uma profecia ignorada. Mas a pergunta que ecoa nos corredores do céu e da terra é esta: se esse portão se abrir, será que Jesus está prestes a voltar? Hoje, você vai descobrir por que um dos homens mais poderosos da história teve tanto medo de uma antiga profecia que selou este portão para sempre, e como ao fazer isso ele apenas confirmou a palavra de Deus. Se você realmente acredita que Jesus está voltando, se você não tem medo da verdade, escreva agora nos comentários: vem, Senhor Jesus, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a sua forma de esperar a volta de Cristo. Entre as pedras milenares de Jerusalém que testemunharam impérios nascerem e ruírem, há um segredo que poucos conhecem em sua total profundidade. O portão oriental, também conhecido como Portão Dourado ou Porta Formosa, não é apenas uma passagem comum. Ele está posicionado de forma exata, quase cirúrgica, para encarar o Monte das Oliveiras. E isso, meus irmãos, não é coincidência, mas um desígnio divino. O profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 2 de seu livro, nos revela algo que deveria nos arrepiar a alma. Deus lhe diz: este portão permanecerá fechado, não sei. Abria, e ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus do Israel entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Vocês entendem a magnitude disso? A profecia diz que o próprio Deus selaria este portão. Não foram apenas os homens, foi uma permissão divina, um sinal profético visível para todas as gerações. Mas aqui está a parte que aterrorizou um império. A tradição judaica, baseada em diversas profecias, sempre afirmou que quando o Messias viesse em sua glória, ele deveria entrar em Jerusalém por este exato portão. E no ano de 1541, um sultão muçulmano, um dos homens mais poderosos de seu tempo, ficou tão apavorado com essa profecia que tomou uma decisão drástica. Uma decisão que, sem que ele soubesse, apenas serviu para confirmar de forma espetacular o que a Bíblia havia profetizado séculos antes. Este sultão era Suleimão, o Magnífico. Ele governava desde a Europa até o Oriente Médio. Jerusalém estava sob seu domínio. E quando lhe contaram sobre a antiga profecia judaica, sua reação foi imediata. Se o Messias deve entrar por ali, ele pensou: então farei de tudo para impedi-lo. E ele não apenas mandou selar o portão com pedras e cimento, mas criou um plano duplo de bloqueio, quase maligno em sua concepção. Primeiro, ele mandou construir um cemitério muçulmano bem em frente ao portão. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica baseada em Levítico capítulo 21, um sacerdote ou uma figura messiânica não poderia passar por um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Assim, ele pensou ter criado uma barreira espiritual intransponível. Segundo, ele espalhou lendas de que quem tocasse naquele portão seria amaldiçoado, aumentando o temor em torno do local. Se você se choca com a tentativa humana de barrar os planos de Deus, clique no botão de curtir como um sinal de que você crê que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Mas aqui está a ironia divina, a beleza da soberania de Deus. Ao tentar impedir o cumprimento da profecia, Suleimão acabou por cumprir exatamente o que estava escrito no livro do profeta Ezequiel: este portão permanecerá fechado. O inimigo de Deus, usando um homem poderoso, tentou impedir o plano divino, mas com suas próprias mãos, apenas confirmou a palavra de Deus. E ele não foi o primeiro a tentar. Herodes tentou matar o Messias ainda bebê. Os fariseus se opuseram à sua mensagem. Pilatos o condenou à cruz, como lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Mas Jesus sempre venceu. E agora, aquele portão selado se tornou uma profecia viva, um outdoor em pedra, gritando para o mundo que os planos de Deus jamais podem ser impedidos. E para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre como Deus governa a história e como podemos viver com confiança em sua soberania mesmo quando os poderes do mundo tentam se opor ao e-book Caminhando com Deus,
é uma fonte de sabedoria e fortaleza. Ele te ajudará a ler os sinais dos tempos com os olhos da fé e a caminhar com a certeza de que Deus está no controle de tudo, se você anseia por essa segurança espiritual. O link para conhecer o Caminhando com Deus está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário. Mas espere, porque em 1969, após uma forte chuva em Jerusalém, o arqueólogo James Fleming caminhava perto do portão quando, de repente, o chão cedeu sob seus pés. Ele caiu em um buraco profundo e, ao se levantar, ficou paralisado com o que viu. Um arco de um portão muito mais antigo, completamente enterrado, embaixo do portão atual. Muitos estudiosos acreditam que este portão subterrâneo pode ser exatamente o mesmo por onde Jesus entrou, no domingo de Ramos, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, quando foi aclamado com a Hosana ao filho de Davi. Agora temos dois portões, o antigo, enterrado, por onde Jesus já passou na primeira vinda, e o atual, selado, por onde as profecias indicam que a glória do Senhor entrará. Não é coincidência, é desígnio divino. Deus deixou um marcador físico, um lembrete para nós. E conecte isso com Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 e 2. E me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandequeu por causa da sua glória. A glória veio uma vez, e a glória vai voltar. E por que tudo isso está sendo revelado justamente agora? Porque, talvez, estejamos mais perto da volta de Jesus do que imaginamos. E o alinhamento é perfeito. O portão oriental está perfeitamente alinhado com o Monte das Oliveiras. E o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Em Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Em Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11, os anjos dizem aos discípulos no Monte das Oliveiras: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O alinhamento profético é inegável. Mas aqui está a pergunta que vai determinar o seu destino eterno. Você pode selar um portão, você pode enterrar a verdade, você pode até tentar impedir Deus. Mas tem uma coisa que ninguém pode controlar: o coração humano. E a pergunta mais importante não é Sergipe, o portão de pedra vai se abrir. A pergunta é: o seu coração está aberto para o Rei da Glória? O profeta Ezequiel viu a glória de Deus se retirar do templo, porque o povo havia fechado seu coração. E depois, ele viu a mesma glória voltando pelo portão oriental, porque chegou o tempo da restauração. Hoje Jesus está batendo na porta do seu coração. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Seu coração está aberto como aquele portão deveria estar, ou está selado pela indiferença, pelo pecado, pelo orgulho, como Suleimão tentou selar o portão de pedra? Jesus não precisa que você abra um portão físico. Ele precisa que você abra o portão do seu coração. Ele não vem como um conquistador tirano para seu coração. Ele vem como Salvador, amigo Senhor. O Salmo 24, versículos 7 a 10 clama: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O portão oriental de Jerusalém permanece selado, mas talvez não por muito tempo. Quando Jesus voltar, ele não virá como um servo humilde. Ele virá como Rei triunfante, e todos os portões físicos e espirituais cairão diante dele. A pergunta final não é quando o portão se abrirá. A pergunta é: você está pronto para quando ele abrir? Se esta mensagem tocou seu coração e despertou sua alma para a volta de Cristo, escreva nos comentários com fé e urgência: as portas do meu coração estão abertas para o Rei da Glória. Meus amados, a história do portão oriental é um espelho da nossa alma. Que possamos manter o portão do nosso coração sempre aberto, para que o Rei da Glória possa entrar e fazer morada em nós.
Se este estudo profético e histórico fortaleceu sua fé e sua esperança na volta de Jesus, deixe seu gostei neste vídeo. Seu like é um sinal de que você está vigilante, e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas comunidades. Muitas pessoas precisam ser alertadas e preparadas para a vinda do Senhor. E para você que deseja se aprofundar ainda mais na sua caminhada com Cristo, preparando seu coração para o encontro definitivo com Ele e aprendendo a viver em estado de graça e vigilância, eu reforço meu convite para que você conheça o e-book Caminhando com Deus. Ele é um verdadeiro companheiro para a sua jornada espiritual, com reflexões, orações e direcionamentos práticos que te ajudarão a manter o portão do seu coração sempre aberto para Jesus. O link para adquirir o seu exemplar, por um valor muito especial, está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário. Não perca esta oportunidade de se preparar para a vinda do Rei. E claro, se você ainda não faz parte da nossa abençoada família Momentos de Fé, este é o momento. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de todas as nossas novas orações, meditações e estudos proféticos. Deixe também suas reflexões e perguntas sobre este tema fascinante nos comentários. Nós lemos com carinho e interagimos com cada um de vocês. Temos outros vídeos edificantes esperando por você na tela final. Que Deus te abençoe com um coração vigilante e um espírito preparado, para que quando o Rei da Glória voltar, Ele te encontre de portas abertas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro aqui no Momentos de Fé.